Oi! Tudo bom, Elvio? Tudo bem, Goene? Seja muito bem-vindo! Obrigado. Estava aqui ansioso para essa live. Café Não com mais que eu. arte. Não mais que eu, com certeza. Ai, pois é, que delícia. Uma grande emoção desde o momento que tu aceitou o meu convite. Eu fiquei muito feliz, me senti muito lisonjeada, muito honrada, viu? Para Obrigado. todos nós que acompanhamos, né, que somos da história do criativo no Brasil e fora, todos nós acompanhamos o teu trabalho, acompanhamos a tua história, então tu tem um papel super importante nisso tudo. Então, estar conversando contigo, compartilhando com a tua história e poder conversar diretamente contigo é realmente uma honra. Eu estou muito feliz, viu? Muito, muito, Ai, muito que feliz. bom. Ah, é muito bom isso, né? Eu tenho recebido realmente, principalmente de um mês para cá, muitos convites mesmo para a gente interagir, fazer, trocar ideias, né? Bater um papo, trocar experiências mesmo, né? O que que a gente está achando que o mundo do mercado do artesanato está, como vai ficar, né? Enfim, são várias perguntas que, na verdade, ninguém sabe a resposta, né? São tantas perguntas, Não, não, né? não, na verdade não. Então, o que que a gente vai Mas, fazer? Vamos começar os trabalhos, então. Nós estamos no Café com Arte, eu sou a Luana Gabriela Mito, Goene, e eu estou aqui com a honra de receber Elvio Mendonça, que vai conversar com a gente, falando um pouco da história dele, falando um pouco desse nosso momento, trazendo ideias, trazendo inspiração, trazendo um pouco também de questões de processo criativo, porque ele também é um criativo, uma pessoa super inspiradora, e trazendo um pouco desse astral, dessa energia legal dele pra gente, né? Que esse momento, aliás, todo momento precisa de um astral legal, e esse momento, não, muito mais do que os outros, né? A gente está precisando mesmo, que eu acho que o papel do artista, do artesão, é mais do que nunca mostrar esse lado colorido da vida, né? Para a gente poder ter esse fôlego para superar essas situações, né? Então, eu queria muito que tu começasse contando um pouquinho da tua história. olha, é um café com arte, então o meu cafezinho já está aqui com pão Ah, de queijo. nossa, tu trouxe pão de queijo. Pão de queijo. Olha o meu cafezinho. Gente, tem coisa melhor do que um café com pão de queijo no final da tarde? 5 horas da tarde? Não precisa Não, de. perfeito, tu te superou. Nossa, muito Hum. bom. E aí, esse Chiquérrimo. cheiro aqui do pão de queijo, eu falo, gente, não começa logo a live, tô louco pra Que comer. maravilha. Ai, gente. Ué, Que delícia. realmente. Então, eu quero desejar ao pessoal aí uma boa tarde, dizer também que preparando um café, vão assistindo junto, preparando, tomando aqui com a gente. Bom, então, contar um pouquinho da minha história, né? Eu sempre me dediquei ao mundo das artes, sempre trabalhei com isso, nunca tive outro tipo de ramo de trabalho, graças a Deus. Assim, acabou que eu não sei se isso é um destino, era o mesmo caminho que eu tinha que traçar. E então eu sempre fiz, sempre trabalhei na arte. O meu primeiro emprego, eu tinha 16 anos, quando eu fui contratado para ser vendedor. Achei uma vaga de vendedor em loja de CD. Naquela época existia loja de CD, né, gente? Estamos falando aí mais de 20 anos atrás. Então tinha loja de CD. E aí eu achei esse emprego de vender o CD. Só que ele sabia e viu que eu tinha habilidades artísticas. Então, o que ele fez? Ele falou, você vai tomar conta da decoração das vitrines. Ah, já Então, começou. mas assim, eu já pintava em casa, já desenhava, eu gostava muito de pintar, então eu já pintava a tela e desenhava. Era a arte que eu fazia, desde os 9 anos. Então eu fazia por fazer em casa. E aí ele falou, então você vai tomar conta das vitrines, né? Então eu decorava com os temas, com os períodos temáticos, né? Na época do Dia dos Namorados, Dia das Mães. Dia das Mães eu fazia umas flores de papel, dobradura, tipo origami, para fazer Origami? decoração. É, então, não que eu faça hoje, mas assim, eu sempre. Eu não sou uma pessoa, um artesão de uma técnica só. Eu gosto de misturar
para quem não me conhece, né, eu gosto de mesclar as técnicas, né? Não que eu saio fazendo tudo. Ah, você faz biscuit, ah, você faz crochê, você faz tricô, você faz amigurumi, você faz tudo. Não, não é que eu faço tudo, de tudo um pouco. Mas tu teve contato com muitas técnicas, né? Não tem como tu não ter aprendido muita coisa. Não tem como. Então, por exemplo, essa época que eu tinha que ter ideias para decorar a vitrine da loja, sempre com uma decoração diferente, eu buscava na época as revistas. Então, eu vi lá fazer um lírio de origami, dobradura de papel. Super fácil, não é difícil. Então, fiz as flores para decorar a vitrine. Então, assim, aí chegou o Natal, eu lembro que eu comprei isopor, então eu pintei o Papai Noel, o boneco de neve, então esculpi no isopor e pintei e coloquei na vitrine. Então, assim, eu acabei tendo realmente contato com muitas coisas. E aí depois eu fiz a minha formação em artes plásticas e depois eu comecei a dar aulas em ateliês, né, de pintura em tela, de essa parte de artes acadêmica, desenho, artístico, aquarela. A tua formação que tu fez, como é que funcionava a tua formação? Ela era assim, licenciatura, bacharelado, ou ela tinha uma técnica específica assim de especialização? Não, artes plásticas eu fiz na Federal de Minas e ela abrangia todo tipo de artes plásticas. Só que eu escolhi também a linha de pesquisa de licenciatura, para poder dar aula. Então, é artes plásticas, só que também dentro da faculdade tem um momento que a gente tem que escolher se a gente quer o caminho da bidimensional ou tridimensional, que são áreas diferentes, né? Então, aí eu optei por dimensional, né? Que é desenho, pintura, gravura. Que na URGS é diferente o jeito da escolha. O quê? Na URGS é diferente o jeito da escolha. Quando eu fiz a URGS, né? Quando eu entrei, tu escolhia, no caso, primeiro tu tinha que escolher se tu queria bacharelado ou licenciatura, né? Sim. E tu tinha que escolher qual era a ênfase que tu queria. Se era escultura, desenho, pintura... mais específico, então. Cerâmica, exatamente. Depois mudou o currículo, e aí no currículo novo tu aprende as introduções de todas as áreas e tu te especializa numa. Mas aí tu tem que escolher, de qualquer maneira, tu tem que escolher se tu quer bacharelado ou licenciatura. Porque o bacharelado, ele tem mais as práticas de ateliê, né? A prática mesmo. E aí depois tu passa mais lá dentro da teoria, no caso, se tu for fazer a licenciatura, né? E no caso, quando eu entrei para fotografia, depois eu mudei para pintura, depois eu fiz, na verdade eu fiz tudo, depois eu fiquei 9 anos lá. Mas lá não tem essa separação de bidimensional e tridimensional. Então, lá tinha, porque na verdade a gente tinha que passar por todas as áreas. Artes plásticas, até literatura, a gente teve aula de literatura, teve de arquitetura, né? E então a gente teve aula de fotografia, de pintura, então a gente teve aula de todas as áreas. Aí no final, quando você vai fazer a sua apresentação de final de curso, que você escolhe o que você quer. Aí, eu gostei muito, durante a faculdade, de ter contato com a fotografia. Então, você faz um trabalho de fotografia. Né? Você podia escolher nessa área aí. Mas... O que foi teu projeto? Então, o meu foi de pintura em tela, né? E eu falei sobre... teve um tema bem peculiar, assim, que era de homomorfismo na pintura. O que é isso? Homomorfismo, tudo que são formas iguais. Então, tudo que reflete. Então, eu busquei, né, inspiração aos artistas e tudo, da história da arte e tal, que trabalhavam com esse tema, que trabalharam. E foi muito bacana, assim. Só que eu fazia com figura humana. A representação dessas formas, eu usava a figura humana. Então, era um trabalho de figuração humana que eu pintei.
Sempre os corpos espelhados na tela, é bem legal. Foi bem, Uau. Deve bem pintar gostoso. pouco, né? Olha, vivendo da nossa arte, está aí. Beijos, Amanda, Paula. Então vendo, tem vários comentários super carinhosos aqui, o pessoal tá fazendo. Eu não quis te interromper, mas tem uns comentários muito carinhosos aqui. E aí depois eu sempre... depois da faculdade eu acabei entrando no mundo das empresas. Trabalhei sempre dentro das empresas, né? Prestando serviços para as empresas, que no caso, na área empresas do ramo de artesanato, que não tem nada a ver com artes plásticas, né? Pois é, como é que deu essa transição para ti? Foi uma coisa tranquila para ti internamente? Foi, porque assim, eu sempre tive contato com esse fazer manual de artesanato, né? Então, igual eu te falei, eu dobrava papel, já gostava. Na época não existia scrapbook, então coisas feitas com papel vegetal, eu lembro que eu gostava de fazer. Aí pintar um isopor, ou fazer trabalho de mosaico, eu gostava. Então, isso a gente não aprendia na faculdade, mas eu já tinha esse contato, eu já fazia isso por causa do meu dia a dia. E aí, então, aí eu lembro que eu comecei a dar aulas em ateliês ali no centro de São Paulo, onde tinha ali ruas Arrego Freitas e toda a região da República, era só loja de artes. Uhum. E tinha feira, tinha domingo, e aí eu dava aula nos ateliês ali, de pintura e tal. Teve um dos ateliês que foi participar na época da feira de artesanato Hobby Art. Eu não sei se você lembra ou se não é da sua época, né? A Hobby Art, ela era antes da Mega Artesanal. Bah. Então, a Mega Artesanal veio logo depois, assim. A Hobby Art acabou, não sei se ela fechou, faliu, enfim. E a Mega Artesanal dominou, né, o mercado. Entrou. E aí, e aí tinha um desses ateliês que falou assim, a gente vai participar com o stand da Hobby Art. E a gente quer você lá fazendo demonstração, porque enquanto você está pintando uma tela, ou seja, um pano de prato, qualquer coisa, a gente vende os materiais enquanto você está demonstrando. Então, a gente quer te contratar, tal, para você ir lá. Eu falei, claro, né? E outra coisa, começando a minha vida, né? Demonstração de produto é legal. Eu falei, tô dentro, claro. E aí eu até pensei, nossa, vai ser bacana que eu vou fazer network mesmo, né? Eu vou fazer contato. Uma vitrine, né? Uma vitrine. Eu vou fazer contato com outras empresas, vão estar lá. E de ter feito, as empresas me viram, me conheceram, quiseram pegar meu telefone para depois eu começar a desenvolver peças, porque nessa época, isso foi em 2006. Não tinha esse boom de internet, né? Eu acho que na época só tinha o Orkut, ou tava começando o Face, não sei. Era Orkut, era o ano que eu tava entrando na faculdade, 2006. E era Orkut, né? Eu não sei se o Face já tava... Era Orkut, eu tava com um barrigão desse tamanho, assim, esperando o meu primeiro filho. Olha! E aí, então não tinha essa coisa, né, da internet. Enfim, aí as empresas viam que precisavam de ter alguém para desenvolver peças com os produtos deles. Para vender, mesmo as coisas que eu estava ali fazendo para as lojas. Porque, na verdade, era uma loja que vendia produtos de artesanato. Então, eu nem sei se ela existe hoje, chamava Benavides a loja. E aí, por exemplo, a loja vendia produtos de artesanato. Então, vendia tinta, pincel, tecido, cola, vendia tudo. E eu estava ali demonstrando. Então, as empresas viram assim, nossa, olha como ela trabalha bem com os nossos produtos. E aí é onde comecei a ter contato. Aí uma empresa saiu dessa feira, uma empresa já me contratou para eu desenvolver uns produtos e também ser essa parte de criação para poder divulgar os produtos, né? Então, comecei. Aí, dessa feira, eu fiz contato, eu saí de lá, assim, depois, com trabalho para Clilex, para Toque Cri,
não sei se você conhece, lembra, né? Claro, Sabe? claro, Top claro. Cri. E uma empresa de bordados, a Aviamentos Marilda, que inclusive é parceira minha até hoje. E então eu comecei a prestar serviço para essas empresas, até que a Toque Creme me contratou e eu fiquei lá 6 anos trabalhando no departamento, dentro do espaço de criação deles, lá da Eu sou empresa. uma colecionadora compulsiva de furadores. Como é que eu não vou conhecer a Top Cri? Menina, é um vício, né? Pois Não, é. é um vício. É meu marido com os pedais de distorção da guitarra e eu com os furadores. Pois é, aí quando a Toque que me contratou em 2008, eles, a partir de então, todas as vitrines que você via na Mega, aí já era Mega Artesanal, em 2008, 2009 já era Mega Artesanal. Todas as vitrines que tinham dos estandes, das feiras da Mega Artesanal todo ano, e outras feiras, né, que também tem, né, que a Toque Cri participava, eu que criava as peças, eu que fazia, eu que montava. Então eu trabalhava nessa parte de criação. Aí não tinha internet, essa coisa de Instagram, de ficar postando coisas no Facebook. O Facebook era só para coisa pessoal, né? Então não era essa coisa de mostrar trabalho. Então a forma de mostrar trabalho era fazendo revistas, era participando das feiras, é onde eu. E Aí que depois eu tinha saí. a Fácil, a Make, essas revistas todas que faziam essa parte, né? Começou com a Manequim também, tipo, também Menina, tinha. então, eu lembro desde né, dos meus 15 anos, eu lembro da minha mãe comprar as revistas que eu via na banca de revista. Tinha a Mãos de Ouro, na época, era uma coleção que saía todo mês, que tinha muito artesanato. Tinha a Faça Fácil, que vinha muita coisa de decoração de festa, eu amava, eu colecionava essas revistas. Aí, e a partir de 2006, eu comecei a fazer todas elas, né? Muito engraçado, assim. É isso, nossa, imagina. Eu É, tenho até de coleção, porque meu primeiro casamento, né, minha primeira sogra, ela é costureira, né? E eu ficava sentadinha, eu casei muito cedo, eu comecei a namorar com 14, casei com 17 anos, né? Então eu era muito novinha, assim, e ela ficava costurando, e eu costumo dizer que ela terminou de me criar, assim, né? Eu ficava sentada do lado dela, que ela ficava costurando, que eu amo ela de paixão até hoje, uma pessoa maravilhosa. E ela tinha aquelas revistas, aquelas pilhas de revistas manequim, de revistas, sabe, de costura. E as partes que tinha artesanato na revista, e as revistas que vinha artesanato junto, ela deixava eu recortar para eu guardar. E eu fazia uns arquivos dos artesanatos, todos assim, e eu tenho guardado até hoje as páginas amarelas. Hoje, época de internet, de ter tudo disponível, eu tenho as páginas amareladas em arquivo, assim, tudo guardadinho. Assim. Eu adoro. a minha mãe veio morar comigo, né, aqui em São Paulo. E ela guarda as revistas até hoje. Aqui no Eu meu entendo ateliê, ela. aqui no meu ateliê tem, bom, com certeza um dia você vai ter a oportunidade de vir aqui conhecer. Já está Ah, convidada. vai ser um prazer enorme. É, e aí você vai ver. Aí a gente pôs bonito assim para até decorar o espaço aqui, não aqui onde eu tô, lá no ateliê lá embaixo. Aqui é onde eu gravo, é o meu estúdio de gravação. E Uhum. aí, não, eu acho que dá umas 4 pilhas dessa altura, assim, de revistas. São essas revistas que eu tô te falando que eu colecionava na época, ela ainda guarda, né? E porque minha mãe também Eu gosta de artesanato, ela costura, ela super borda. entendo, eu super entendo E, ela. e às vezes eu pego ela folheando. Eu falo, gente, e ela ama o Pinterest. Ela vive o dia inteiro no Pinterest. Então eu falo, gente, para que a senhora vai estar olhando revista? Né? Mas que louco. Mas a revista, infelizmente, acabou, né? Adoro. Revista, esse mundo Não, de revista, infelizmente, acabou, né? Mas ai, eu participava, até porque as empresas que eu trabalhava, elas patrocinavam essas revistas, então quem elas tinham de artista para ir lá fazer matéria, para gravar passo a passo, eu, né? Então, por isso que eu fiz
várias revistas, nossa. E aí depois comecei a fazer coisa para internet, né? Que aí da revista passou a ser Instagram, passou a ser Face, site, blogs. Aí então passou. E depois, em janeiro de 2014, eu saí da Toque para entrar na Educar. Uhum. E você ficou bastante tempo, né, na Educar, né? Muito tempo. Então, desde janeiro, na Educar, né? Desde janeiro de 2014. Então, eu Imagina. saí no ano passado. Eu saí em junho do ano passado. Então, fiquei... Eu nem tinha certeza se tu tinha saído, porque na verdade agora faz um tempinho que eu não assisto as coisas da Educar, porque assim, ó, o que aconteceu comigo? Eu parei de usar cartão de crédito e no fim eu não usei mais, eu não tinha como acessar lá, porque pagar à vista, não ia ter como pagar à vista. No fim eu acabei parando de acessar e mudou o sistema lá e eu acabei não acessando mais, né? Aí eu vi que às vezes eu olhei que tinha outra pessoa apresentando e eu não sabia se de repente era de vez em quando, era sempre, né? É, E, é, e aí eu não sabia. eu fui apresentador mesmo dos artesanatos, assim, só eu, né? O tempo todo. A gente gravava lá de segunda a sexta, todos os dias, ao vivo. Então, Era eu sempre. gravava, né? Então, na verdade, o início de 2014, eu ainda fui levando ainda, atendendo alguns serviços aí das empresas que eu conseguia fazer em casa, né, home office, e comecei porque a Educar estava começando em janeiro de 2014, estava começando, era um curso a cada 15 dias, ela estava no início, estava nascendo a Educar, e aí eu Vamos dizer comecei assim já... que eu acompanhei a Educar mais ou menos no mesmo período que tu esteve na Educar. Porque quando tu deixou a Educar, eu não cheguei a ver a Educar sem ti. Ah, tá. Então, Entendeu? Eu devo ter visto uns 2 vídeos, uns 2 cursos, eu acho, com um outro rapaz, sabe? Então eu não cheguei a ter certeza se tu estava fazendo alguns fora ou não, entendeu? Eu não cheguei a tomar conta, porque foi bem no período que eu deixei de assinar, entende? tá. Então eu não, Então eu não, foi. não Então tinha certeza. coincidiu aí de ser na mesma época, né? Exatamente. E aí chegou o momento que os cursos da Educar foram aumentando, né? Foi aquele sucesso todo, maravilhoso, uma inovação no mercado de artesanato e tal. E começou a ter curso de segunda a sexta. Aí é onde eu tive que escolher, eu falei, eu vou ter que sair, né, do que eu estava fazendo. E aí eu fiquei só com a Educar e fiquei 6 anos, né, praticamente. Pois é. 6 anos. Nossa, e eu apresentei Educar para tanta gente. É, Tanta gente. Tanta gente, porque é uma coisa assim que realmente fez diferença para um monte de gente, né? nossa, Nossa, fantástico. maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. Porque assim, a gente já tinha na internet, eu tô falando isso em 2015, 2013, 2014, a gente já tinha vídeos de YouTube mostrando coisas de artesanato. Se você jogasse lá, quero aprender a fazer uma pátina numa bandeja. Tem, já tinha vídeos no YouTube. Só que a Claro. questão de qualidade, de ser aquela coisa com os moldes, tudo certinho, com lista de material, com passo a passo, né? Sim, algo consistente e bem elaborado e tudo, né? Perfeito, Uma né? coisa Bem assim, gravado, bem gravado, com qualidade de câmera, com a sim, transmissão, porque o negócio era gravado ao vivo, lá dentro do estúdio, todo mundo sim, se... as câmeras, né? Os câmeras ali fantásticos, né? Nossa, Entendeu? Não era coisa de celular. não, Entendeu? não, Porque não, hoje não, as é uma coisa pessoas realmente gravam pelo celular e colocam tudo. Não, nada contra. Eu só estou muito, falando muito bom. que era né? Então veio para revolucionar mesmo. E aí eu me apaixonei por esse mundo de audiovisual. E engraçado que nessa época que eu comecei a cair do cacau na minha vida, eu ainda prestava serviço para essas outras empresas. Eu tinha Uhum. contrato para a Toque Cria ainda, então né, eu não podia abandonar a Toque Cria. Então, assim, minha vida virou uma loucura porque eu ainda fazia uma pós-graduação. E aí, menina, Como é que então, nossa, tinha um dia que eu falava, vou desistir, vou desistir da pós, vou trancar a faculdade, porque mas aí eu falei, não, vou aguentar filme para acabar
E aí, nossa, Ai, juntou tudo. Final de graduação com a Educar, com a Toque Cri e feiras. Ah, foi uma loucura. Sinto saudade, viu? A gente tá dentro de casa, né, agora. Por mais que a gente tenha um monte de coisa de fazer dentro de casa, cuidar da casa, almoço, é pensar em tudo, a gente não para nem um minuto. Mas a gente tá com saudade dessa loucura pois é. de... Mas Eu não sei nem você, falar. Essa loucura do mundo lá fora, né? você que tem justamente acostumado com esse ritmo alucinado, como é que está sendo para ti agora? O que exatamente estava sendo os teus projetos? O que tu está fazendo agora neste momento, quando tudo parou e se isolou para ir para casa, assim, para a pandemia? O que está sendo agora esse momento para ti? Olha, eu não senti muito. Eu já começo falando nessa coisa de sentir, de ficar em casa, porque eu tenho muitos amigos e amigas que eu converso e falam assim, Elva, eu tô arrancando meus cabelos, não aguento mais. Eu até que eu tô... me adaptei bem a essa coisa da quarentena, ficar trancado dentro de casa, porque eu sou bastante caseiro. Então, eu gosto de curtir a casa, né? Eu gosto de cuidar da casa, na hora na hora de chegou o almoço, eu gosto de ir para a cozinha com a minha mãe, de a gente pensar o que a gente vai fazer para almoçar, aí a gente Você pensa, cozinha? pesquisa. Hã? Você cozinha? Cozinho também, minha mãe me ensinou, mas é lógico, né? Juntos aqui a gente faz, aí a gente procura um prato diferente na internet. E aí depois à tarde, vamos bater um bolinho para fazer à tarde, para tomar café. Então eu gosto de curtir a casa. Depois parar para assistir um filme, uma série. Aí depois eu vou no meu ateliê, crio um pouquinho, fico mexendo nos meus materiais, colocando um material em ordem. Gente, esse momento para mim foi assim, colocar o ateliê em ordem, tirar as caixas, ver o que dá para jogar fora, doar. Arrumar retalhinho de tecido, de papel. Deu tudo Eu para botei trás. tanta coisa fora, botei tanta coisa fora. Eu mudei tudo de lugar. Eu Pois é. inventei de, eu inventei de arrumar o ateliê, no início, em vez de arrumar o ateliê, eu baguncei a casa inteira, porque meu ateliê era minha casa. E aí, Sim. tipo, eu tirei as coisas todas dentro do ateliê e espalhei pela casa inteira, porque eu queria esvaziar a peça do ateliê para poder pensar como é que iria ser, né? É, Gente do céu, eu levei dias para resolver isso. Ó, eu tô vendo aí que as costuras criativas escreveu, né, que as encomendas aumentaram Viu? nessa época para ela. É muito relativo, né? Eu conheço artesãs que falam assim, eu não consegui parar nem um minuto, para mim eu tô trabalhando normal, como dia normal. Eu falo, então, levanta a mão e agradece, porque não é todo artesão que tá assim. Eu não estou falando que não é mérito de outros artesãos que não vão atrás, não. É questão realmente de, né, de você ter o tipo de trabalho que você tem. E, por exemplo, eu me dediquei em abrir esse espaço aqui, né, eu abri esse ateliê, esse espaço cultural aqui em São Paulo, que depende totalmente da presença de pessoas. Eu não Pois é. consigo, eu ainda não consegui e não tem como fazer isso aqui virar virtual. Porque o meu negócio é um espaço de coworking para artesãos e criativos. Então, é um espaço onde o artesão tem liberdade de fazer evento, de fazer exposição, de fazer um workshop, de fazer uma confraternização. É, o final do ano passado teve aqui até confraternização para turmas de empresa, sabe? Que vieram para sair um pouco do ambiente de trabalho, fizeram confraternização aqui fazendo artesanato. Então, é um centro cultural. E aí ele está fechado, né? Então, porque eu gosto muito dessa coisa de receber, né? Então, por mais que hoje o curso virtual veio para ficar, e já há muitos anos, não por causa da quarentena, agora está muito mais forte, mas o presencial tem o seu valor. E muita gente gosta
e prefere ainda fazer aula de artesanato presencial. Mas isso é quem tem tempo para vir no meio da semana. Isso aí é outro departamento. Mas o presencial nunca vai morrer, né? Então... Elvio. Oi? E como é que tu tá fazendo? Então, na verdade, eu sempre continuei também prestando serviço para as empresas. Então, eu continuo, né? Eu estou apresentando lives para Santa Fé, eu estou desenvolvendo produtos, criação de conteúdo para Marilda Aviamentos, né, para Flex. Eu continuo fazendo essa prestação de serviço. É claro que se você me perguntar, mas seu ateliê está fechado, é claro que, gente, que o meu rendimento, minha renda caiu 50%, sem dúvida. Até porque também, como eu montei um estúdio de gravação aqui, e eu ofereço serviço de gravação para artesãos, poderem vir gravar curso aqui, curso online e tal, isso também, né, gente? Não vem mais gente aqui gravar, óbvio, não pode sair de casa. Então as pessoas estão me mandando, grava um vídeo em casa e manda para eu editar. Então, Pois é. Isso eu ia falar contigo, isso que eu ia falar contigo, porque na verdade, assim, tem muita gente que tem essa questão de não saber editar, não saber beneficiar o curso, né? E tu pode fazer essa parte, né, a partir desse momento. Claro que a captação é muito importante, né? Tipo, é fundamental. Tu deve ter um trabalho medonho de receber esse material bruto aí, assim, de repente, de qualquer maneira, né? Mas eu imagino, eu sei muito bem como é que é isso, sabe? Mas, de certa forma, também é uma coisa que deve ter aumentado uma demanda muito grande, porque as pessoas estão querendo fazer seus vídeos, elas estão querendo fazer seus cursos, tem um monte de gente que nunca fez isso antes, né? E eu penso, isso é uma coisa que eu queria muito puxar esse assunto contigo, porque se tem muitas artesãs que não estão conseguindo, de repente, o seu produto especificamente vender, elas podem vender a sua técnica e o seu fazer, o seu ensinar, né? Se redescobrir como professora, né? E, de repente, ensinar a sua técnica e essa questão do fazer as aulas, de usar as ferramentas para ensinar e tudo. E aí entra essa questão de ter as pessoas que têm essa experiência, que conhecem esses meios e que podem fazer esse meio de campo, né? Para poder aproveitar aqueles conhecimentos e fazer isso acontecer, né? Eu acho que... Exatamente, Gô. Olha, assim, eu montei esse espaço, eu falei, eu quero gravar vídeos. Desde então, quando eu estava na Educar, eu não fazia isso. Inclusive, eu não podia fazer isso, na verdade, por questões contratuais lá. Eu não poderia me expor em vídeos e nas redes sociais, tipo o YouTube. Eu não podia ter canal no YouTube. Então... quando eu saí da Educar, eu falei, não, agora eu vou montar o meu canal no YouTube, vou colocar conteúdos, aí eu vou começar a gravar, vou fazer meus próprios cursos online para eu vender, gravar meus vídeos pro Instagram, enfim. E aí outros artesãos começaram a precisar disso. Eu falei assim, Elvio, eu preciso de um lugar para gravar, eu não tenho. Porque muitos artesãos trabalham e moram dentro de casa. Então, como que vai montar ali uma coisa para ficar um pouquinho mais profissional, né? E essa preocupação é muito importante. Então, é onde eu comecei a prestar esse serviço para outros artesãos que querem gravar conteúdos, vídeos rápidos de 10 minutos. O artesão vem aqui, passa o dia aqui, grava o dia todo, ele vai ter conteúdo para alimentar o IGTV durante 2 meses. É muito bacana isso, né? Porque dá dica, ensina uma coisa e ainda tem a minha direção aqui, né? Porque... O know-how que tu tem é uma coisa, né? Que quem tem isso, né? Tipo, quem tem essa história que tu tem nessa área, né? Quem? Exatamente. E eu mesmo, às vezes, me pego aqui com umas surpresas e tal. Eu falo, nossa, como fazer, como pensar nisso? E eu que trabalhei 6 anos com a Educar, né, ali na frente das câmeras. Então,
Bom, tem artesão que chega, me liga e fala assim, Elvio, eu quero gravar, mas eu nunca gravei nada. Quando ligar a câmera, eu não sei nem o que falar. Então, assim, eu ajudo, eu dou coaching para essa área. Porque, gente, o virtual sempre esteve presente, mas agora está sendo muito mais forte, né? A gente precisa estar presente nas redes sociais. O virtual, como eu falei, ele está muito forte. Então, quem já estava na área dele, como loja virtual, e-commerce, tá bacana. Eu estou conhecendo artesãos aí que me falam, eu estou trabalhando mais do que eu estava trabalhando antes. E outros já não. Por isso que essa é aquela questão que a gente não sabe, né? Porque uns têm, outros não, mas enfim. É, é, e, e ao mesmo tempo pensar realmente em levar alguma coisa para o virtual. Você pode fazer uma pesquisa com seus clientes, com seus alunos, por exemplo. Ah, vocês estão querendo curso? De quê? Eu posso gravar um curso online, vou vender por um preço bom para ficar bom para todo mundo. Ou monto um grupo no Facebook, o valor é baratinho, entra no grupo e assiste a aula. Né? Tem que... Claro, tem várias alternativas. E É, isso, eu acho isso fantástico, assim, porque às vezes as pessoas nem param para pensar. Muitas vezes, assim, eu vejo várias pessoas comentarem: nossa, não, mas o meu produto não tem, é muito demorado para fazer, é muito caro o material, ninguém paga o que vale. Tem muitas técnicas que, assim, não tem, a gente tem aquela coisa ali que é feita por máquina, que é substitui, hoje ninguém mais valoriza, mas às vezes é uma coisa prazerosa de fazer, às vezes é uma coisa que uma pessoa gostaria de aprender como uma terapia, e às vezes aquilo ali tu pode usufruir aquele teu conhecimento para ensinar, entende? Então, aquela coisa assim, o valor, de repente, não é no produto final, mas também como técnica. E isso, às vezes as pessoas esquecem de enxergar dessa forma, né? é, E a questão de nós estarmos nesse momento precisando dos meios virtuais, eu acho que eu enxergo assim, não sei se tu concorda comigo, é um caminho sem volta, porque hoje a gente faz por necessidade, mas eu acho que a partir do momento que a sociedade como um todo tem experimentado isso, a gente não vai parar de usar isso. A exato. gente não vai parar. A Não gente vai. a gente vai fazer as outras coisas que a gente fazia antes, tudo. A gente vai usar os meios não virtuais, mas a gente vai continuar dispondo desses meios virtuais depois de ter passado a pandemia. Eu acredito Exatamente. nisso. Não, Eu sem acho dúvida. que se Sem adequar dúvida. a isso, vai ter É, mais uma ferramenta e mais um meio de ganho. Então, acho que a gente tem que usufruir disso. E quem está hoje aprendendo e tomando posse desse novo conhecimento, eu acho que tem uma vantagem, né? Eu acredito muito nisso. olha, essa coisa da situação que a gente está hoje, né? É, aqui em São Paulo, por exemplo, talvez tem muitas pessoas aí que estão nos assistindo que são de outros lugares do Brasil e não estejam tão crítico como aqui em São Paulo está, né? Mas Uhum. a gente... eles vão começar esse mês de junho a flexibilizar, a liberar aos poucos o comércio. Só que a gente realmente só vai ter paz, né, quando a gente tiver a vacina, quando a vacina chegar. Então, a gente não sabe o que... a gente não pode fazer planos para daqui 1, 2, 3 meses. Não dá mais. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã no noticiário, né? E o futuro realmente a Deus pertence. A gente não pode mais... E aí a gente tem que pensar no hoje. Se dá para você fazer alguma coisa que mesmo que seja só para você... como é que eu falo? Buscar engajamento com o seu público, com seus alunos, quem é professora, com o seu público que compra coisas, seus consumidores, né, seus clientes. Engajamento nas redes sociais, faça. Né? E vamos vivendo um dia de cada vez, porque não dá para a gente pensar sabe, fazer planos, né, para daqui 1 mês, 2, daqui 3 meses eu vou viajar e vou fazer um evento lá no sul, sabe? Não é. Uhum. A gente não.
Não Isso viu aí que parte. eu tive pensando essa semana, sabe? Porque a gente tá falando, todo mundo tá falando bastante assim, vai passar, vai passar, vai passar, né? Não, A isso gente, vai mesmo. mas olha só, eu também tenho um pensamento agora que me ocorreu essa semana em relação a isso. Vai passar e vai voltar a ser tudo normal, vai voltar tudo a ser como era antes. Tá, mas e a gente fica esperando passar, esperando passar, esperando passar. Será que a gente tem que esperar passar? Acho que a gente não tem que esperar passar, a gente tem que ir vivendo, como tu está dizendo. A gente tem que viver hoje. Assim, ó, eu não sei qual é a tua orientação, né? Eu sou cristã, mas tem uma filosofia que eu gosto muito, que eu aprendi com amigos butaneses, que eles têm o hábito de pensar muito na morte todos os dias. Eles pensam na morte de manhã à noite. E sabe que o Butão é considerado um dos países, o país mais feliz do mundo, né? Lá eles têm o FIB, que é a Felicidade Interna Bruta. Eles não têm o PIB, eles não medem pelo Produto Interno Bruto a riqueza do país, eles medem pela felicidade. E existe isso é uma medida super séria. Existem pesquisas e que levam em consideração coisas como o tempo para a família, várias questões, são feitas pesquisas para chegar a esse índice, sabe? E como é que uma pessoa consegue ser mais feliz pensando na morte o dia inteiro? Simples assim, quando tu tem consciência da tua morte o tempo inteiro, tu vive o teu momento presente mais intensamente, tu tá mais presente ao teu momento presente. Tu vive mais intensamente a tua vida. Tu tá presente a hora que tu tá tomando teu café. Tu não tá tomando teu café pensando no lanche que tu tem que fazer depois, no banho que tu precisa tomar antes de fazer a tal tarefa. Quando tu tá fazendo uma coisa pensando sempre em outra, porque a nossa sociedade tem isso, sabe? De estar sempre planejando e postergando e sempre pensando o que vai fazer depois daquilo, e considerando que isso é ser organizado, isso é ser equilibrado. Não, mas não é. Isso, na verdade, o que causa? Viver no futuro, ansiedade. Viver no passado, depressão. Quando a gente vive no presente, a gente está naquilo que realmente existe, que realmente é real, que é o momento que nós temos de fato. A gente nem sabe, de fato, se tu, vamos estar presentes no ano que vem aqui. A gente não sabe se a gente vai estar vivo na próxima mega artesanal. Então, a gente está preocupado Semana que mega vem, a artesanal, gente não sabe. entende? A gente não sabe se a gente vai estar vivo porque a gente atravessou uma rua e o carro passou por cima. A gente não sabe nem se vai ser por causa de um vírus, entende? A gente está preocupado com isso. Mas aí não, a gente fica vendo um monte de notícias, a gente pensa na situação mundial, a gente pensa no que o fulano falou, que o presidente tal, que fulano botou, que está fazendo um monte de míssil, que ciclano mandou um foguete, entende? E a gente entra nessa paranoia. Claro, não estou dizendo que a gente tem que ser alienado, entende? Não tem que ser alienado. Na hora que a gente é chamado a dar uma resposta, a perguntar, a falar as coisas, a gente tem que saber o que está acontecendo, se posicionar. E ser justo, ser ético. Mas no dia a dia, o que a gente tem que fazer? Tomar nosso café antes de esfriar. Né? Eu acho que isso é muito importante, sabe? Eu acho que a gente não pode perder esse foco. Por isso que eu gosto de origami. O que tem a ver? Tem a ver, sabe? Tem a ver. Imagino. Não, mas eu adoro essas filosofias, essas ideologias de vida, porque realmente a gente aprende muito. Lindas palavras aí que você usou. Teve gente até aqui que realmente elogiou aí esse pensamento, porque, gente, a gente está numa fase que a gente não sabe realmente o que vai ser, né? Então, e tá todo mundo assim, perdido. E isso acaba causando um pânico, mas a gente não precisa ter esse pânico. Não precisa. É como se a gente não tivesse controle, né, do futuro, mas a gente não tem. Então, por que a A gente gente tem pânico? nunca teve. A gente nunca teve. Então,
Né? É muito louco isso. Então, assim, a gente tem que realmente fazer o que a gente quer hoje, o que dá vontade. Claro, com responsabilidade, com organização, com, com planejamento, porque senão você mesmo se estrubica lá na frente, você mesmo vai cair, vai bater a cara, vai se machucar, vai se frustrar. Então, eu acho que por isso tem que ter planejamento, saber o que faz e tal. Com responsabilidade e tudo. Mas a gente... você vê, e não adianta a gente pôr a culpa os chineses que não tomaram cuidado, então lançou isso para o Brasil todo, aí chega aqui o nosso presidente só fala merda, desculpa a palavra, aí os governantes que não sabem, a gente olha para eles não sabem o que faz, cada dia eles falam uma coisa para fazer, senão a gente vê que é gente que não sabe o que faz, então e é só entregar mesmo na mão de Deus, gente, e bola para frente, e que assim, a gente tem que continuar a nossa rotina. Eu sou super a favor da quarentena, mas esse vírus ele não vai exterminar, ele não vai sumir, só com a vacina. Então, com uma cura. Então, a gente vai ter que aprender a conviver com ele e aos poucos aí. Mas é o novo normal, né? Que as pessoas estão falando agora, né? É o novo normal, porque normal mesmo, como antigamente, não vai ser. Não vai Pois ser. é, isso que eu acho, né? Nesse sentido que eu acho que tu tem total razão quando tu diz que a gente não tem que esperar para fazer alguma coisa além, né? A gente tem que começar a fazer hoje e ver o que a gente pode fazer hoje, né? Eu tive que me reinventar, eu estou fazendo uma coisa bem diferente para mim, sabe? Eu costumo fazer as minhas coisas de uma outra forma, eu comecei a chamar as pessoas, eu procurei quando eu não estava conseguindo me ajudar em algumas coisas, eu procurei ver o que eu podia fazer para ajudar o outro também, porque eu acho que isso é super importante, que eu acho que isso faz a roda girar, né? Faz as coisas funcionarem, assim. E fez eu me sentir muito melhor também, eu gostei muito disso. Eu tenho um probleminha de ser otimista demais mesmo, mas isso aí faz parte do meu ser, assim. E, de qualquer maneira, assim, eu acho realmente que as coisas vão ficar melhores, sabe? Eu acredito que o Sim, universo olha, está em evolução, está em expansão, e a gente não podia ser diferente, sabe? Não pode ir na contramão disso. Então, eu acredito num plano maior, eu acredito muito em Deus, acredito demais em Deus, e acredito em três coisas principais. Boa vontade, bom senso e bom coração. E essas três coisas nos mantêm a salvo. coragem, gentileza, eu acho que isso tudo precisa Isso, ser maravilhoso, né? maravilhoso. Olha, tudo passa. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins na nossa vida, tudo passa. Nada é para sempre. Exatamente. Então, aqueles momentos bons que a gente adora, que a gente fala, nossa, não podia acabar nunca. Acaba, passa, né? E os momentos ruins também, às vezes duram bastante, fiquem cicatrizes, mas tudo passa. Então, gente, vai passar, com certeza. Só não vai ser assim, vamos fazer um mês de quarentena, pronto, que o vírus vai sumir, tá todo mundo oba-oba de novo. Não vai ser, porque ela vê realmente esse vírus aí para ficar. Então, só com a cura que a gente vai ter, vamos dizer aí, tranquilidade. Então, a gente tem que... eu sou espírita kardecista. E a gente... Uhum. eu li algumas coisas, né, que aparecem... cartas psicografadas, enfim, que realmente diz que isso é uma coisa enviada mesmo para a gente se renovar, regenerar, para a gente mudar. E mesmo sendo muita gente morrendo, infelizmente, mas faz parte do ciclo da vida, que é... Aí já tem toda aquela viagem, né? Não sou um especialista para falar dessa coisa de espiritismo, mas tem toda essa conexão aí que realmente faz parte do universo de a gente mudar. Porque é tão interessante, a gente fica falando, gente, mas será que foi culpa então dos chineses? Será que os chineses que criou essa doença? Será que eles fizeram isso para dominar o mundo? Não é. Se chegou a esse ponto, eu acho que é coisa realmente lá de cima, não é
culpa do Bolsonaro, do chinês, do outro que viajou para a Itália e veio para o Brasil. Não é. Não tem como. Não é uma Eu coisa. acho que tudo está tá tudo muito conectado, né? As coisas acontecem quando elas realmente têm que acontecer. Eu acredito muito nisso, assim, sabe? E eu acredito muito, assim, que toda a humanidade, todas as coisas, elas têm um pulsar, assim, elas são cíclicas, né? Assim como eu estava conversando, eu acho que foi com a Thaís Cato que eu estava conversando, que a gente fez uma live, né? E como a gente tem, assim, na natureza, né? Verão, inverno, outono, né? A gente tem... A humanidade, ela estava precisando de um tempo de recolhimento. A gente estava precisando, só que a gente nunca ia fazer isso por conta própria. É. Sabe? Eu tenho a sensação de que a gente meio que foi forçado a fazer uma coisa que a gente estava precisando. A gente estava precisando fazer esse pulsar, sabe? E tu vê que a própria natureza, ela meio que está agradecendo isso, né? É incrível, né? Como a gente tem um impacto, assim, né? No Tem meio todo. noção, exatamente. Alguns cientistas têm comentado a respeito desse impacto nesse pequeno espaço de tempo em que a gente se recolheu um pouco. E isso aí também faz a gente repensar um monte de questões, né? Eu acho que a gente vai aprender muita coisa com esse pequeno período, assim. A gente vai aprender muita coisa se a gente tiver humildade para ler bem esse momento, né? Acho que as pessoas que tiverem que aprender, elas vão aprender. Aquelas que não vão aprender, aquelas que não aprendem mesmo. Agora você vê, e a gente ainda tem, vamos dizer, eu não vou falar privilégio, não é a palavra certa, mas não sei se é, vamos dizer assim, um desespero mesmo em saber que a gente é de um país que não tem tantos recursos, que não é um país desenvolvido, que não somos, né, com muita... É um país pobre, pobre também de espírito. E aí gente, eu estou falando isso no geral, mas principalmente de a gente já ter essa, como é que fala, esse karma dos governantes que a gente tem no nosso país, né, que não estão sabendo lidar. Então parece que as coisas ficam mais difíceis ainda aqui, né? É impressionante, assim. Então a gente tem que ser muito forte e ignorar isso, porque realmente a gente liga a TV, a gente dá vontade de chorar. Então assim, ó, quando a gente for ligar a TV, a gente liga assim, ó, o mínimo necessário para a gente se manter assim responsável para poder fazer as coisas necessárias, assim, vão ligar bem pouquinho, assim, né? Tipo assim, e vamos pegar esse resto desse tempo, vamos fazer um pouco de artesanato, fazer um pouco de arte, vamos pegar e vamos cozinhar, vamos fazer um bordado, fazer... Tu gosta bastante de papel, que eu percebi, né? Porque tu gosta de escreve e tudo. Tu tem pintura e papel são minhas grandes paixões. Eu vi que tu tem um amor especial, assim, também, né? Eu sou apaixonada por papel, né? Então eu costumo dizer que eu amo gente que ama papel. Com certeza. Papel e tudo que é tinta, pincel, são minhas técnicas preferidas, mas eu amo artesanato no geral. Perguntar, e eu não queria esquecer de te perguntar. Tu pinta aquarela? Pinto também. Ai, eu sou apaixonada por aquarela. Delícia, eu adoro. Porque é aquela coisa, é papel e tinta, que são as duas coisas que eu amo, né? Então, casamento perfeito, mas adoro também outras técnicas de cartonagem, por exemplo, sou fascinado. Eu gosto, às vezes, de bordar um pouco, gosto de bordar ponto cruz, de fazer bordados mesmo decorativos. Agora, eu não sou muito fã assim, dessa parte do tridimensional, como, por exemplo, biscuit, não é muito minha área, mas eu acho lindo, né? Eu sou apaixonado, né, por todas as técnicas. Eu sou ceramista, agora faz bastante tempo que eu não faço peças de cerâmica, porque eu tô sem forno, eu tô morando em apartamento e tudo, né? Então não tem como eu ter no ateliê fazer cerâmica, mas eu sou muito da cerâmica, assim. Mas a minha paixão maior mesmo é a pintura. Eu gosto muito de pintura, sou apaixonada por pintura. Adoro pintar cerâmica, por exemplo. Ai, que bom! Então... Você faz a peça e eu finalizo. Então tá bom, estamos combinados, então. Entendeu? Você vai lá, põe a mão no barro, modela, cria o vaso, a fruteira, tal. E aí você fala pra mim, faz o pintor. Larga o esmalte pra ti, tu faz toda a arte lá, então.
Mas, ai, que bom. Muito massa mesmo. Aí, eu adorei conversar contigo. Eu tinha certeza que eu ia amar conversar contigo. Eu quero te dizer uma coisa que não é uma coisa assim, tu deve sentir isso. Eu tenho certeza que tu é uma pessoa sensível a perceber isso. Eu convidei para esse quadro somente pessoas que eu gosto muito. Somente pessoas que eu admiro verdadeiramente. Tem pessoas, assim, bem bacanas, pessoas que têm um alcance importante e que eu não convidei, e poderia ter convidado e teriam aceito. E tem pessoas que eu gostaria que estivesse aqui, mas eu não consegui trazer ainda, mas que eu amo de paixão também, tem. Mas só convidei pessoas que eu amo mesmo, que eu gosto, que eu adoro a trajetória, que eu gosto, que eu sinto no coração, assim, que eu sinto no olho, que são gente do bem, entendeu? Então, eu estou muito, muito feliz de tu ter aceito o meu convite, gostei demais mesmo. Gostei de tu ter trazido a tua história, de ter trazido o teu olhar para as pessoas, e eu sou daquela que gosta de compartilhar aquilo que eu acho bonito para os outros. Assim, acho que a gente tem que espalhar para o mundo aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente acha bom, né? Não tem que Exatamente. guardar para si. Se fosse talvez em outros tempos, é difícil de a gente participar dessas lives, por exemplo, né? Arrumar um horário que dá para mim, que dá para você. E eu estou participando de lives um por dia, né? De outros artesãos aí me convidando para fazer live. E é uma por dia, né? No dia a dia, no antes de pandemia, eu não tinha esse tempo. Provavelmente, Mas, assim, chegar até ti, conversar contigo dessa forma, trazer assim, a tua disponibilidade de chegar e ser acessível, assim, porque quem eu sou, assim, perto da presença que tu tem, assim, de conhecimento, tipo, por que tu veio? Tu veio porque tu é uma pessoa legal, tu é uma pessoa acessível, uma pessoa que se predispôs a trazer, te largar do teu momento, do teu tempo, e se dispor aqui a compartilhar teu conhecimento com a gente. Então, isso aí eu realmente me ponho super grata, agradeço em meu nome, em nome das pessoas que eu conheço, as pessoas que seguem o meu canal. Então, eu estou muito, muito grata e te agradeço de verdade, viu? Goiânia, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente se conhece pessoalmente? Eu nunca te conheci pessoalmente. Eu moro Não? no Rio Grande do Sul, eu não cheguei a te conhecer pessoalmente ainda. Tá. Eu pergunto isso porque quando eu vou na Mega Artesanal, por exemplo, várias pessoas vêm, né, me Claro. param. Oi, Elvi, tal, foto e tal. Ah, Eu queria te isso que conhecer e lembrar. tal. Então, talvez, não sei se você já veio na Mega e me encontrou e tudo, por isso. Não, se eu te disser que eu nunca consegui ir na Mega Artesanal de São Paulo, nunca, nunca. Eu fui na Artesanal de Porto Alegre já, eu tive inúmeras vezes em outros eventos, na Mega Artesanal eu nunca consegui ir. Eu sempre vou para São Paulo na época do Festival do Japão, porque eu sempre estou nos eventos de cultura japonesa. Na época do Festival do Japão eu estou em São Paulo, mas na época da Mega Artesanal eu nunca estou. Não, mas não faltará oportunidades e assim, e também o que eu ia te falar, né? Não, se a gente então não se conhece, a gente ainda vai se conhecer pessoalmente, se abraçar, tirar fotos e você vai ver. Vamos tomar um café com pão de queijo. Exatamente, será com o maior prazer. Meu bem, eu amei, muito obrigado. Eu acho que, você vê, a gente não se conhecia, né? Eu não conhecia você, o seu trabalho, e você entrou em contato comigo, pedindo para fazer essa live. Eu falei, claro, independente se do que ela faz, do que ela deixa de fazer, é uma artesã, não é? Vende, não vende. Eu acho que eu vi que você era da área do artesanato, queria uma live nesse assunto, então eu falei, então eu tô dentro. 25 segundos. Tá. Então, pior que corta mesmo. Muito obrigada. Print, gente, print. O Instagram vai cortar.